aquecidos, prontos para começar a correr. Hoje vou falar sobre o tênis que eu estou usando para correr atualmente, que é esse cara aqui, que é o Duramo Speed. Eu comecei a correr com ele faz um bom tempo e desde lá pra cá já deu uns 1000 km com ele. Então vou contar um pouco pra vocês como é que foi a minha experiência de correr 1000 km com o Duramo Speed. E esperando sincronizar. Bora. Então, vamos lá. Por que eu escolhi o Duramo Speed? Na época que eu fui comprar ele, que foi em 2024, eu queria um tênis com uma boa estética, um bom preço e também por causa da cor, né? Foi o único tênis bonito que eu achei que era na cor azul, então eu achava ele muito bonito. E também por causa que o formato dele, na época, por causa que ele é a primeira geração do Duramo Speed, né? Eu achava ele muito parecido com o Ad Zero, que o Ad Zero é o tênis que eu quero muito um dia comprar, né? Então eu achava ele bem parecido. E ainda acho até, hoje em dia ainda acho ele um pouco parecido com o Ad Zero. E esse foi o principal motivo que eu escolhi o Duramo Speed. Eu vi alguns reviews, mas, cara, eu era muito iniciante. Eu precisava de um tênis de corrida novo, por causa que eu já tinha feito duas corridas de corrida, prova no caso, né? 2 provas, e eu já tava treinando há acho que uns 4 meses direto assim, sabe? Aí eu pensei, cara, eu acho que esse esporte ele vai ficar por um bom tempo na minha vida, então vamos investir, né? Foi aí que eu comprei o Duramo, foi aí que eu comprei as meias de poliamida, né? Pra parar de ter bolha no pé. E daí foi mais por isso que eu comprei ele. O tênis que eu usava na época também era um Adidas, mas era um Adidas meio que eu tinha comprado na época por, sei lá, pra sair no rolê, sabe? Sair por causa que eu achava ele bonito, era um tênis alto assim e era confortável. Aí eu comecei a correr com ele mesmo, fiquei uns 4 meses e depois comprei o Duramo. Foi mais por isso. Esse foi o motivo de eu ter comprado ele, né? Hoje, nesse exato momento, eu tô completando 1000 km com esse tênis. Eu acho que com 1000 km dá pra finalmente ter uma opinião bem formada, assim, né? Sobre como foi o uso desse tênis. Ele tá mais difícil de achar agora, por causa que foi lançado o Duramo Speed 2, né? Então agora fica mais difícil de achar ele. Mas enfim, nesses 1000 km, cara, fiz muita coisa com ele. Muita coisa. Eu corri prova rápida, prova de 5 km, rápido também nos 10 km. Eu fiz uma meia maratona com ele. Eu fiz trilha pequena, trilha média, trilha extensa, trilha de 20 km, né, que eu fiz, trilha seca, trilha úmida. Eu botei esse tênis pra fazer tudo, cara, tudo. E, bom, no asfalto não tem, cara, ele é muito bom mesmo. E na trilha, que, bom, nem deveria estar botando esse tênis na trilha, na verdade, né, por causa que ele é um tênis de asfalto. Bom, ele até que desempenhou bem, cara. Sério, foi muito bom. Porém, como ele é um tênis de asfalto, né? Não tem porquê de botar ele numa trilha úmida. E eu fiz isso e, bom, fiquei tomando tombo a trilha toda, né? Então, realmente, na trilha úmida ele não se saiu muito bem. Até porque não é nem a proposta dele. Esse tênis, até os seus 600 km mais ou menos, a resposta dele era muito boa, cara. Eu sentia que realmente ele me jogava pra frente, sabe? Então, isso é um ponto muito bom dele. Se você vai ficar até os 600 km com
um tênis desse, aí ó, tá um ponto positivo. Mas se você vai passar, aí depois dos 600 ele dá uma queda assim, no impulso que ele te dá. Falando um pouco do desempenho dele na trilha, bom, na trilha seca, foi uma trilha de 20 km que eu fiz lá em Balneário e eu acabei pegando o primeiro lugar. Mesmo sendo um tênis de asfalto e eu corri na trilha, pô, ele desempenhou muito bem, cara. Raras vezes eu escorreguei ou tive uma queda com ele, assim, que me machucou muito, algo assim. Pô, eu senti ele um tênis bem firme, mesmo na trilha, sabe? Eu achei muito bom desse tênis. Tava aqui pensando, esse é o meu primeiro treino que eu tô gravando e falando, assim, né? Olhei aqui o relógio, pra ele está 6h15. Ela tá acima da minha média, na verdade. Mas eu acho que isso vai ser bom pra respiração, né? Tu fica falando, consome mais ar e assim tu força mais o teu organismo a se adaptar a essa situação. Vamos lá para os pontos positivos desse tênis. Primeiro, ele laceou muito bem. Assim, quando comecei a correr com ele, tinha uns problemas de bolha, mesmo com a meia de poliamida, por causa que ele tem uma parte do tênis que ele, não sei que material é aquele lá, mas ele faz da bolha. Como eu falei antes aqui, ele é pau pra toda obra, né? Já fiz trilha, já fiz corrida longa. Meia maratona é uma corrida longa, né? Ele funcionou bem, não senti nenhum problema com ele. Então, sim, ele é um pau pra toda obra, né? Um outro ponto positivo que eu vi nele é o seguinte: isso aqui vai variar de pessoa pra pessoa, mas eu achei ele um ponto positivo, que é o que? Na frente ele tem um ângulo bem aberto, assim, sabe? Então, quando eu corro, eu sinto que eu tenho menos arrasto no chão. Eu sinto que o tênis, ele faz eu ter um desempenho melhor por conta desse ângulo. Por causa que ele não se arrasta muito no chão, sabe? Não sei explicar muito bem pra vocês, mas é uma sensação que eu tenho com esse tênis. O cabedal dele é um ponto positivo, por causa que ele é um cabedal que, se você correr na chuva, ele não vai ficar encharcado, não vai ficar pesado, sabe? Claro que se sua meia for de algodão, ele vai ficar pesado, mas se sua meia for de poliamida, não se preocupe, ele não vai pesar. Então esse é um ponto bem positivo dele. E um outro ponto positivo é a durabilidade, né? Pô, eu tô usando ele há 1000 km e ele tá aí, inteirão, né? Tá ainda cumprindo sua missão. Só a sola na parte do calcanhar, ela tá gasta, né? Tá gasta, mas isso é por conta da minha pisada. Que quando eu troquei de tênis, né? Quando eu peguei esse, eu não sabia correr direito ainda, então eu entrava muito com o calcanhar do pé e isso desgastou bastante ali. Mas hoje em dia eu tô correndo com a ponta do pé e não tá tendo mais tanto desgaste. E eu só fui notar esse desgaste na sola lá pelos 350, 400 km, sabe? Então, ainda assim teve uma durabilidade muito boa a sola dele. Bom, e vamos falar de pontos negativos, né? Nem todo tênis é perfeito. Quer dizer, nenhum tênis é perfeito, né? Eu tô fazendo esse review sobre esse tênis por conta que, pra mim, ele realmente foi um tênis muito bom. Eu achei que ele supriu todas as minhas necessidades e foi muito bom. Porém, pra você pode não ser tão bom, né? Cada um é cada um. E é o seguinte, pontos negativos. Acho que eu já falei isso daqui, mas no começo, antes dele lacear bem, ele me dava bolha, mesmo com meia de poliamida, por causa que ele tem uma parte do tênis ali que não sei que tecido é aquele lá, mas ele acaba dando bolha. Ah, mas se o tênis te dava bolha mesmo usando meia de poliamida, por que você continua usando ele? Gente, eu não nasci herdeiro, né?
Então eu paguei por aquele tênis, então era aquilo lá que eu tinha. Eu tinha o meu outro tênis estava caindo aos pedaços, então eu tinha que usar esse. E por mais que ele dava bolha no começo, eu continuei usando ele até parar de dar bolha. Até meu pé ficar todo calejado e não ter mais como dar bolha. Tá rolando alguma coisa ali, hein? Será que são os Iron Man da cidade? Vou chegar lá perto pra ver. Cheguei ali perto e era, acho que o final de um treino de uma assessoria que tem aqui na cidade. Um outro ponto negativo que, bom, acho que vai depender muito mais da pessoa, na verdade. É o seguinte, mesmo que eu fiz uma meia maratona com ele, eu não me senti tão confortável nos últimos quilômetros. Eu acredito que é por conta do desgaste físico, né, e tal. Mas eu sei que tem tênis que você corre uma maratona toda e mesmo assim no final você sente só desgaste físico e não dor provocada pelo tênis, sabe? Então eu acho isso um ponto negativo desse tênis. Então eu faria uma maratona com ele? Não, por conta das minhas experiências na meia maratona com ele. Depois desses pontos positivos e pontos negativos do tênis, eu ainda recomendaria esse tênis para alguém que está começando a corrida? Claro que sim, claro. Porém, né, depende muito da pessoa. Por exemplo, eu falei que no começo, quando eu usei esse tênis, ele dava bolha, mesmo com meia de poliamida. Mas eu continuei porque era a minha única opção. E também por causa que eu sentia que ele estava melhorando os meus treinos. Eu sentia que eu estava ganhando performance. Aí mesmo assim eu continuei. Você é uma pessoa assim? Você é uma pessoa que mesmo com o tênis provocando uma dor, mas você tá vendo um rendimento melhor, você vai continuar usando ele até ele parar de dar dor? Se sim, vai no Durham Speed. Até por causa que eu acho que se você é uma pessoa que tá começando, você não vai fazer uma meia maratona, uma maratona, né? Vai correr ali seus 5, 10 km. Então eu recomendo sim pra pessoa que tá começando. Bom, depois de ter corrido 1000 km com esse tênis, eu acho que eu sei o que foi bom e o que foi ruim com esse tênis, né? Então, acredito que eu consegui explicar bem pra vocês sobre a minha experiência com o Durham Speed da Adidas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo do Durham Speed, do Durham Speed da Adidas. Então, like no vídeo, comenta, se inscreva no meu canal pra me ajudar a fazer mais vídeos pra vocês sobre reviews, trilhas, pedais que eu for fazer. Conto com a sua ajuda. Valeu!